A realização do Concílio Ecumênico de Éfeso não teve a aceitação geral por parte da Igreja. Depois dele houve muitas controvérsias, disputas políticas e teológicas. A gente tem que entender que nos anos que antecederam ao Concílio de Éfeso havia dois extremos. De um lado estava Eutiques, um monge constantinopolitano, e do outro Nestório, nomeado como bispo de Constantinopla pelo imperador Teodósio II. Veja, o bispo sendo nomeado pelo imperador. Cada qual representava uma escola teológica, a escola antioquena e a escola de Alexandria. Eutiques defendia que Maria deveria ser chamada como Theotokos, mãe de Deus. O argumento, já dissemos anteriormente, é: se ela gerou a Jesus Cristo e Jesus Cristo é Deus, ela é mãe de Deus. Existe lógica nisso. Mas muitos entendiam Theotokos como ofensivo, pois enfatizava a divindade de Cristo em detrimento da sua natureza humana. Nestório, por sua vez, cunhou o termo Christotokos, mãe de Cristo, e rejeitou o termo de Eutiques, Theotokos, classificando-o como herético. Cirilo, bispo de Alexandria, interveio a favor de Eutiques. No contexto desse debate, Cirilo expôs sua doutrina em 3 cartas endereçadas a Nestório. A terceira destas cartas incluía 12 anátemas com os quais Nestório deveria concordar ou enfrentaria excomunhão. O imperador Teodósio II, no desejo de ajudar Nestório, o nomeou bispo de Constantinopla e fez a convocação de um concílio ecumênico a reunir-se em Éfeso. O concílio se reuniu no verão de 431. O fato de Nestório se recusar a assinar ou concordar com os 12 capítulos de Cirilo, para a surpresa do seu patrono imperial, o levou à condenação, à revelia. A doutrina de Cirilo, incluindo o termo Theotokos, foi confirmada e proclamada como doutrina que estava de acordo com as decisões do Concílio de Nicéia. Nestório teve que deixar o cargo e retornar a Antioquia, e seus escritos foram banidos por éditos imperiais promulgados em 435 e 438. Uma ferida se abriu com a escola antioquena ou oriental. O cristianismo tem embates entre o Oriente e o Ocidente até hoje por causa desta polêmica. Houve a cisão da igreja oriental e da igreja ocidental. Todas as conquistas que a escola alexandrina conseguiu no concílio não satisfizeram seus líderes. Cirilo de Alexandria e seu sucessor Dióscoro estavam empenhados em garantir uma condenação pós-mortem dos teólogos antioquenos Diodoro de Tarso e Teodoro de Mopsuestia. A memória destes dois foi defendida por outros antioquenos, Teodorito de Ciros e Ibas, bispo de Edessa. Um novo episódio se desenrolou quando Flaviano, bispo de Constantinopla e um oponente da doutrina ciriliana, condenou seu defensor, Eutiques. Eutiques prontamente apelou ao bispo de Roma, agora Papa Leão, que, juntamente com o imperador Teodósio, iniciou e provocou a convocação em 449 de um segundo concílio de Éfeso. Houve um primeiro, 431, e um segundo em 449. A coisa estava fervendo. Contrariamente aos desejos e planos do Papa, foi Dióscoro quem havia sido nomeado pelo imperador como bispo para convocar e controlar os trabalhos do concílio, que chega lá e muda de opinião e propõe uma cristologia de uma única natureza. Apesar da ausência do Papa Leão,
Ele expôs sua cristologia em uma carta ao bispo Flaviano, também conhecida como Tomo de Leão, na qual Cristo é declarado uma única pessoa, mas com duas naturezas, divina e humana, que interagem entre si. Leão não foi, mandou a carta para o Flaviano. Mas esse Tomo de Leão foi ignorado pelo sujeito que o imperador tinha posto como condutor dos trabalhos, que era Dióscoro, e ele nunca apresentou aos delegados esse tomo, e eles não tiveram a chance de apreciá-lo. A presidência defeituosa e tendenciosa de Dióscoro, juntamente com a violência, reabilitou a Eutiques, os 12 capítulos de Cirilo, que foram endossados, e os bispos antioquenos Flaviano, Teodoreto e Ibas foram depostos. Assustado com o que considerou a ilegitimidade do segundo concílio de Éfeso e rejeitando seu resultado, o Papa Leão apelidou o evento de Concílio dos Ladrões. Segundo o Concílio de Éfeso, igual Concílio dos Ladrões, fazendo a alusão a Dióscoro e seus apoiadores e abrindo uma nova rodada de derramamento de sangue espiritual e físico entre as partes rivais. Como se vê, os centros de poder, a opinião pública e o patrocínio imperial mudavam como montanha-russa. Em Éfeso, 431, conclui com a condenação de Nestório. Em 448, o imperador Teodósio reiterou a condenação do bispo, cuja eleição ele mesmo havia apoiado. O segundo concílio de Éfeso viu a condenação dos bispos antioquenos Diodoro, Teodoreto e Ibas. O Tomo de Leão foi ignorado e descartado. Tem um outro dado nessa história. O imperador Teodósio II, defensor de Nestório, mudou de opinião e promulgou em 448 um decreto proibindo Teodoreto de participar do Concílio de Éfeso II em 449. Nova interferência imperial. A inesperada ascensão do imperador Marciano ao trono em 450 marcou a mudança e a restauração do apoio imperial à cristologia das duas naturezas. O fato de o imperador oriental ser agora a favor de uma cristologia de duas naturezas foi a base sobre a qual a corte imperial no Oriente procurou suavizar as tensões com a Sé Papal e com a parte ocidental do Império. Perceba-se que para chegarmos a Calcedônia temos que entender Éfeso 1 e Éfeso 2. Para entendermos Calcedônia, que é o próximo concílio, temos que minimamente entender todas as questões que estavam envolvidas. Não é nosso objetivo aqui descer aos detalhes e aos conceitos e às discussões em cima de termos gregos e teológicos que estavam por debaixo de toda essa discussão. Se você quiser, você pode procurar e tem muito material disto na internet. Mas queremos que você tenha uma base geral sobre toda essa controvérsia, porque todas as heresias que surgiram depois e que ainda hoje enfrentamos, de uma forma ou outra, são variações daquelas que estavam presentes nos 4 primeiros concílios. E conhecer a decisão destes 4 concílios nos dá norte e nos dá segurança para saber os trilhos a caminhar diante da multidão de gente falando besteira, como se teologia fosse. Que Deus nos abençoe.